Olá, pessoal! Então, conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre o livro A Arte de Ensinar. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, tá? Que o primeiro capítulo fala sobre o professor, ok? Então, vamos lá. Os métodos de ensino, para começar, os métodos de ensino, eles variam de geração para geração. Por que eles variam de geração para geração? Porque as gerações são diferentes, né? Cada geração tem necessidade de um tipo de ensino diferente. A educação que meus pais tiveram é diferente da educação que eu tenho. Por quê? Que eu tive, né? Porque cada geração necessita de uma coisa diferente. Algumas gerações necessitaram de ensino técnico, né? Deram mais valor para isso. Outras gerações, o ensino superior. Então, varia muito. Então, os professores também têm que se adequar e variam de acordo com o que a geração necessita. Bom, em primeiro lugar, muitas coisas são ensinadas na escola, né, no ensino formal, mas a gente não percebe que a maior parte do ensino, ela se dá no âmbito informal, né? Principalmente em casa, ela começa em casa, nas raízes da inteligência. E é impossível criar os nossos filhos sem dar-lhes educação, certo? Então, mesmo que um pai não perceba, mesmo que ele dê uma má educação, ele está educando o seu filho o tempo todo. E isso é muito sério, né? Vamos lá na minha colinha então. O ensino, ele realmente não está limitado somente aos pais e professores. O ensino, ele se dá também no âmbito informal, como eu falei, mas assim, ó, em qualquer lugar onde haja veteranos e novatos, vai haver ensino. E a gente não se dá conta do quanto isso faz parte da nossa vida, do quanto muitas coisas que a gente aprende, a maioria das coisas que a gente aprende, acontecem nesse âmbito informal, né? Entre veteranos e novatos. Toda vez que alguém nos ensina alguma coisa no trabalho, numa loja, em qualquer ambiente, a gente está aprendendo, né? Então, realmente muitas pessoas são desajeitadas, né, nesse ato de ensinar. Inclusive muitos professores se tornam professores porque sabem muito sobre alguma coisa, mas nunca refletiram sobre o que é ensinar e sobre a educação. E isso muitas vezes inutiliza muitas vidas. Isso é muito sério. Então, ensinar, embora seja uma arte, ensinar merece uma reflexão. Então, justamente, o dever do professor é justamente estimular esse ensino para que ele seja bem conduzido. O livro que a gente está falando aqui, A Arte de Ensinar, ele não tenta tratar quais disciplinas devam ser ensinadas, a relação delas entre si, certo? O livro ele quer apenas mostrar como que esse ensino pode ser bem conduzido. Ele não quer discutir se a gente deve ensinar ou não religião, ciência, arte, línguas estrangeiras. Ele quer apenas mostrar como que esse ensino vai ser bem conduzido, como que a gente pode conduzir de uma boa forma, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o professor, então. Quem são os professores? Onde vivem, o que fazem, o que comem? Bom, o ensino, vamos falar no Brasil, ele se dá principalmente nas escolas e nas universidades, né? Todos possuem uma ideia das atividades que os professores realizam, mas, assim, que atividades são essas? Primeiro, o professor desenvolve um trabalho muito pessoal, né? E o professor, ele não precisa trabalhar o tempo todo em sala de aula. Na verdade, o professor tem um trabalho muito importante fora da sala de aula, fazendo pesquisa, desenvolvendo as atividades pedagógicas, o que mais corrigindo provas. Então, infelizmente, né, no Brasil, muitas vezes os professores não são remunerados por esse trabalho, o que complica um pouco, e é daí que vem o tal voto de pobreza, né, que dizem que os professores fazem, infelizmente, no nosso país. O segundo requisito para ser um bom professor é gostar do que ensina.
né? Será que a gente iria num cabeleireiro se a gente soubesse que ele não gosta da profissão dele? Ai, eu odeio cortar cabelo. Eu odeio os meus clientes. Ui, imagina. Então, a gente não iria, né, nesse cabeleireiro da mesma forma que, assim, os jovens, eles admitem muitas coisas e eles sabem que os adultos são autoridade, mas eles não admitem hipocrisia. Eles sabem quando estão sendo enganados, eles sabem quando os professores não gostam deles e a consequência disso é que eles não gostam desses professores de volta. Só que tem um porém. A gente pode trocar de cabeleireiro, a gente pode trocar de médico, mas um jovem normalmente não tem poder de escolha. Ele não pode trocar de professor na maioria das vezes se ele não gosta desse professor, se ele acha que esse professor não planeja direito as suas aulas, que o professor não liga, né? Ele não tem o direito de escolha. E olha que sério isso, né? Aí vem a importância dos pais no ensino, a importância dos pais estarem em cima, dos pais conhecerem os professores dos seus filhos, a escola, a metodologia, né? O terceiro requisito para ser um bom professor é muito fácil, é gostar dos alunos. Isso é fácil, né? Até porque os defeitos dos jovens, eles são fáceis de ser lapidados. Não são defeitos tão sérios, né? Quanto os nossos, né? Dos adultos, que são defeitos que já vêm sendo perpetuados há anos como doenças e que são difíceis de serem retirados de nós. Mas o autor traz uma coisa muito legal aqui, que a melhor escola do mundo dificilmente salvará um aluno que não gosta de estudar e que não gosta da escola e que não gosta dos fins que a escola atende, né? A sociedade criou esse problema. Então, nem todos os problemas que a gente vê no mau ensino na escola têm a ver com o mau ensino, tem a ver em si com um desajuste social que existe. Isso é muito legal, a gente entender que nem sempre está nas costas do professor, né? E existe todo um desajuste social, principalmente no Brasil, e isso deve ser tratado por todos, não apenas pela escola. Outra coisa legal que ele fala no livro é que os jovens lutam desesperadamente para tornar-se pessoas reais, para tornar-se pessoas distintas, né? E como que a gente pode fazer isso? É lembrando da nossa própria juventude, tendo essa empatia, lembrando de como era pra gente, como a gente se sentia, e aí entrar no mundo deles. Né? E quando a gente faz isso, a gente acaba percebendo que muitas das coisas inexplicáveis que os jovens fazem são fáceis de entender e são perdoáveis, né? E também assim, ó, a gente precisa dar atenção para todos os tipos de alunos, né? Existem vários tipos de alunos, eu não vou abordar aqui, ele fala isso no livro, mas eu resolvi não falar aqui no resumo porque ia ficar muito extenso, então corram pro livro. Existem muitos tipos de alunos e a gente tem que saber para qual tipo dar mais atenção. Mas não podemos esquecer daquele aluno que não dá problema, do aluno que... Aquele aluno maravilhoso, ele também merece a nossa atenção e a nossa dedicação, né? O professor deve conhecer a sua disciplina, certo? Óbvio. Mas ele também deve ser uma pessoa com interesses intelectuais excepcionalmente amplos e vivos. O professor traz outros exemplos que não sejam da sua área para a sua aula. Isso faz com que ele se torne uma pessoa mais interessante e com que ele tenha interesse pelas coisas que os alunos gostam, né? Ele tem que ter interesse pela arte, pela história, né? Pelo cotidiano, pelo que está acontecendo na atualidade. Vamos falar então aqui, ó, sobre as funções do professor. A primeira função do professor é estabelecer uma ponte entre a escola e o mundo. O professor deve ser capaz de explicar para esse aluno, para os seus alunos, que tudo que ele está vendo na escola vai ser importante sim na vida adulta dele e que é importante para o que acontece lá fora. Infelizmente, muitos professores tentam fazer isso trazendo exemplos simples demais.
né? Professores de línguas, falar do meu caso, muitas vezes trazem exemplos de revistas com uma linguagem muito simples, ou não linguagem, mas assim com exemplos que não agregam nada, em nada na vida, né, dos seus alunos. Por que não tentar trazer coisas que vão agregar intelectualmente, né, a vida dessas pessoas? Ele até fala aqui no resumo, ó, não podemos fazer isso apenas através de exemplos simplórios com revistas de adolescentes, pois dessa forma estaremos sempre liderando os nossos alunos a um baixo padrão de pensamento. Legal, né? Tá, então como é que eu vou fazer o meu aluno se interessar por coisas intelectuais, inteligentes? Bom, com entusiasmo, né? O entusiasmo, ele vai afetar as pessoas que estão ao seu redor, né? A gente às vezes não ensina coisas mais difíceis achando que as pessoas não vão entender, mas o nosso entusiasmo, ele pode levar esses alunos a terem interesse, a criar uma motivação. Um bom exemplo disso é um professor de história medieval. Como que ele vai convencer os alunos dele de que isso é relevante para a vida deles? Talvez demonstrando o entusiasmo dele e mostrando como o conhecimento pela história medieval faz com que ele tenha uma melhor compreensão do mundo atual, né, da atualidade, do que tem acontecido, da política. A segunda função do professor é construir uma ponte entre o mundo da juventude e o mundo dos adultos. E como fazer isso? Sendo jovem com eles. Olha que legal. Essa é uma das maravilhas de ser professor, porque a gente pode voltar a ser jovem sem cessar de ser adulto. E isso faz com que os nossos alunos nos escutem e que eles tenham prazer em estar conosco. Outra qualidade do professor deve ser o bom humor. O bom humor, ele mantém os alunos vivos e atentos, né? O humor imprime a certos assuntos complicados um tom de realidade. Porém, muitos professores utilizam o humor de uma forma terrível, fazem sátiras e inutilizam vidas mesmo, né? Eles usam o humor como instrumento de poder em suas aulas. Isso afeta o grupo. O humor, ele existe para transformar um aglomerado de pessoas em um grupo. E isso pode ser feito com humor, né? Embora eu tenho umas lembranças assim do pré-vestibular, de alguns professores utilizando o humor para realmente ridicularizar alguns alunos, né? Professores que não conseguem dar aulas sem ter pelo menos um aluno que eles vão sempre ridicularizar, né? E perpetuar o bullying, né? Eu passei muito por isso no ensino pré-vestibular, não comigo, mas eu vi isso acontecer com muitas pessoas.